Fala, profissional contábil, Douglas Ernesto aqui da Infinity Tecnologia, e hoje nós vamos fazer com que as nossas planilhas interajam com os nossos usuários. É muito comum a gente ter uma planilha ou desenvolver uma planilha e precisar passar para o nosso cliente, para o nosso gestor ou para o nosso colega de trabalho e precisar passar alguma informação logo assim que a planilha abre, né? Avisar de alguma coisa ou até solicitar alguma informação para ele, para que se aquela informação seja usada ali em algum cálculo, enfim. Então, na aula de hoje nós vamos aprender a fazer, por exemplo, a nossa planilha dar bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que a pessoa abrir a planilha. Com essa técnica, né, com o que a gente vai ver aqui nessa aula, você vai ser capaz de adaptar aí para o seu dia a dia e fazer, né, de acordo com a sua necessidade. Beleza? Então fica até o final, e quem ficar até o final vai receber aí a nossa planilha para poder aí estudar, adaptar aí da maneira com que você achar necessário, beleza? Beleza, então nós temos aqui uma planilha qualquer, tá? Que eu fecho ela e quando eu abro, ó, nada acontece, né? Não tem nada avisando ali. Então nós vamos fazer com que ela avise os nossos usuários ali, dê bom dia, boa tarde, boa noite, como eu havia falado, tá? Então como é que a gente faz isso aí? Então nós vamos utilizar o VBA para poder fazer essa operação, tá? Mesmo você que nunca ouviu falar de VBA, ou que tem medo do VBA, ou que nunca mexeu no VBA, você vai aprender nessa aula a fazer isso de forma tranquila, beleza? Então como é que a gente faz para acessar o VBA? Então eu tenho aqui, ó, uma guia chamada Desenvolvedor. É bem provável que essa guia não apareça no seu Excel, tá? Porque por padrão ela não vem habilitada, então nós precisamos habilitar. E como é que a gente faz isso no Excel? Vem aqui em Arquivo, Opções, tá? Personalizar faixa de opções. E aí, ó, você vem aqui em Desenvolvedor. No seu vai estar desmarcado, como está aqui agora, ó. E aí você vai marcar e vai dar OK e vai ter acesso à guia Desenvolvedor. Beleza? Fazendo isso, você vai ter aqui, ó, o Visual Basic. Ó. Você vai dar um clique aqui em Visual Basic e ele vai abrir, tá, uma janela parecida com essa aqui, beleza? Então, o que nós vamos fazer? Como é que eu faço aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, ó, é criar um módulo, tá? Repare que eu já tenho dois módulos aqui criados, tá? Porque essa planilha ela já possui um código VBA para fazer algumas outras coisas, tá? Que não vem o caso agora. Se você quiser saber mais sobre essa planilha aqui, tem dois vídeos aqui que a gente trabalhou com ela, eu vou deixar na descrição, tá? Para vocês visualizarem, é bem interessante também, mas não vou usar esses dois módulos aqui, eu vou criar um novo módulo. E como é que eu faço para criar um novo módulo? Eu vou vir aqui, ó, com o botão direito e ir inserir módulo, tá? Ele vai criar o módulo 3 totalmente zerado aqui, beleza? E eu vou criar o que a gente chama de subrotina, né? Uma função dentro do Excel. Como é que eu faço para criar uma função? A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a palavra reservada sub, né, de subrotina, beleza? Vou dar um espaço e vou dar um nome para essa minha função. Então, ó, eu vou colocar em minúsculo aqui, ó, sub, vou dar um espaço e vou colocar o nome, tá, da minha subrotina ali. Então, eu vou chamar ela de mostra mensagem. Ó. Então, ó, mostra mensagem, beleza? E só isso, eu vou dar Enter e vocês vão ver que ele já vai colocar na estrutura correta. Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Reparem que ele já colocou, né, dois parênteses aqui, ó, e colocou também o fim da subrotina. Então ele sabe, né, que tudo que eu colocar aqui dentro, tá, ele vai executar, beleza? Então, ó, eu vou dar Enter aqui para eu poder ter mais espaço e poder escrever aqui dentro. Então o que nós queremos fazer? Queremos mostrar uma mensagem na tela, não é isso? A gente quer que apareça, a primeira coisa que a gente quer fazer, na verdade, é mostrar uma mensagem, não uma mensagem qualquer. É muito interessante, pessoal, quando a gente trabalha com o VBA para facilitar, tá? E aí vai até um bizu, né, para você aprender VBA e conseguir desenvolver tudo que você quiser com essa linguagem poderosa, tá? É você fazer aos poucos, né? Você fazer de forma bem espaçada, né? Então você faz uma coisa acontecer, depois você melhora e vai fazendo gradativamente, tá? Então é o que nós vamos fazer aqui, ó. Então eu vou chegar e vou fazer com que algo apareça na tela, somente isso, tá? Então como é que a gente faz para isso? Eu quero, no fundo, criar uma caixa, né, de mensagem, não é isso? Onde vai aparecer alguma coisa ali.
Então, como é que eu faço isso? Ó? Eu tenho um comando para criar uma caixa de mensagem, que é o MSG Box, tá? Repare que eu não preciso nem colocar todo o comando. Coloquei só MSG, vou dar um Ctrl espaço e ele já vai preencher o restante, tá? O que o MSG Box faz? Como o nome já diz, né? Um box é uma caixa e o MSG é de mensagem, uma caixa de mensagem. E o que eu colocar logo após, tá? E colocar entre aspas, né? É o que ele vai mostrar dentro dessa caixa de mensagem, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, olá, tá? Olá, usuário, ó. Usuário, beleza? E vou pedir para executar já essa rotina. Então ela já está pronta, essa minha subrotina, ela já tá fazendo algo, tá? Então se eu vier aqui, ó, nesse íconezinho aqui em cima de executar, ó, reparem que a minha planilha já vai mostrar, ó, olá, usuário, né? Bem interessante, já está fazendo algo bem legal aí pra gente, tá? Só que não é tudo, tá? Porque, ó, eu quero melhorar isso aí, né? Eu quero que apareça, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário da máquina, certo? O que nós vamos precisar fazer agora é pegar a hora da máquina, né? A hora atual da máquina, tá? Então, como é que a gente faz isso, ó? Então, nós temos um comando também onde pega a hora do computador, tá? A hora do computador que a pessoa estiver utilizando, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou apagar aqui, ó, esse MSG Box e agora eu quero que a mensagem que ia aparecer dentro da caixa de mensagem, e agora eu vou jogar aqui esse comando, ó, o comando time, tá? Repara que o VBA ele é bem intuitivo, né? Até agora nós só usamos ali, né, comandos com nome bem sugestivo, né? Então, MSG Box, né, caixa de mensagem, o time, que nada mais é do que a hora, né? Então, é bem tranquilo trabalhar com VBA. Reparem que é uma linguagem bem suave, tá? Então, o que eu estou falando aqui para ele, ó? VBA, mostra para mim dentro dessa caixa de mensagem a hora da máquina, tá? Ou seja, vai pegar a hora da máquina e vai mostrar na tela. Vamos ver se está funcionando, ó. Então eu vou pedir para executar aqui da mesma forma que eu fiz, ó. E repare que ele mostrou aqui para gente, ó, 19h55, que é a hora do computador nesse momento, beleza? Então agora começa a ficar fácil. Então eu já sei como descobrir qual é a hora que o usuário está usando aquela planilha ali, né? Então eu consigo fazer essas verificações, beleza? Então, ó, como é que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar verificar se a hora que a pessoa estiver usando, né? Se a hora da máquina que a pessoa estiver usando é inferior a meio-dia, né? Se for inferior, o que vai acontecer? Eu vou apresentar a mensagem de bom dia, né? Se for superior, eu vou apresentar a mensagem de boa tarde ou boa noite. Vamos aprender a fazer isso agora. Como é que eu faço para verificar, para fazer essas verificações, né? Se é menor, se é maior, né? O nome já diz, ó, se, né? Então seria algo relacionado à função se, né? Aquela função que a gente já conhece lá do Excel. Aqui no VBA, tá? A gente chama ela de if, né? Que seria o se, né? Só que em inglês, beleza? Então, ó, se time, ou seja, se a hora atual da máquina, né, for menor, né, então eu coloco o sinal de menor, meio-dia, né, então como é que seria meio-dia? Então eu vou colocar entre aspas aqui, ó, colocaria 12:00. Eu poderia colocar até os segundos, né, então colocando aqui, ó, 2:00, eu poderia verificar também os segundos, tá? Só que os minutos já é o suficiente para a gente, então eu vou colocar só 12:00. Então eu consigo comparar, né? Se a hora atual for menor do que 12, né, que seria meio-dia, então eu vou apresentar a mensagem de bom dia, né? Se for superior, eu apresento a mensagem de boa tarde ou boa noite, a gente vai definir também lá na frente, beleza? Então, como é que eu faria aqui agora? Então, se a data atual, né? Se a hora atual for menor do que 12, então colocamos aqui, ó, o then, né? E eu já vou fechar a estrutura do if aqui, ó. Então, eu coloco o end, né? Para encerrar, end if. Então, aqui ele encerra
o if. Ó. Então, se eu colocar aqui, agora eu vou colocar esse MSG Box aqui, eu vou apagar ele aqui de cima, né? Não faz mais sentido. E aqui dentro eu vou colocar ó, MSG Box e vou colocar a palavra bom dia, beleza? E aí, se eu rodar aqui agora, nada vai acontecer, porque a gente já viu que a hora é superior, né, a meio-dia. Então, se tudo der certo, ele não tem que mostrar mensagem nenhuma, tá? Então, eu vou executar aqui, ó, e nada está acontecendo, porque ele só vai rodar se a hora for, né, menor do que 12, tá? Porém, agora a gente precisa colocar se for superior, né? Superior a meio-dia, como é o caso agora, né? A gente tá uma hora acima de meio-dia. Então a gente precisa colocar. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Ó? Posso colocar um outro if aqui embaixo, tá? Então eu colocaria assim, ó, if, né, time for superior, né, a 12 horas. Então eu coloco o sinal de maior agora, né? Então, 12. Então, vou fechar aqui o end if também, ó. E vou colocar o MSG Box, tá? Com a palavra boa tarde, beleza? Então, ó, se eu rodar agora, ele vai primeiro fazer a verificação. É menor do que a hora atual, a hora da máquina, é menor do que 12? Não, não é menor. Então, ele não vai mostrar essa mensagem. Aí ele vai para baixo. A hora atual da máquina é maior do que 12? É maior do que 12. Então, ele vai mostrar essa mensagem aqui de boa tarde. Beleza? Então, eu vou chegar aqui e vou executar. Ó, e ele mostrou ali, ó, boa tarde. Beleza? Então, quase lá. Só que a gente sabe que, né, a gente viu ali que a hora da máquina não é boa tarde. Né? A hora que a gente está gravando essa aula aqui é uma hora superior a 18 horas. Né? Então, já seria boa noite. Então, a gente tem que colocar essa inteligência aqui dentro do código para ele saber, né, que é boa noite que tem que dar o usuário. Então, como é que eu faria aqui agora? Ó? O que eu preciso fazer aqui agora é verificar, né, se além de ser maior do que 12, né, é menor do que 18. Né? Então, se for maior do que 12 e menor do que 18, é boa tarde. Porque se for maior de 18, né, maior de 18 horas, já seria boa noite. Beleza? Então, como é que eu faria essa verificação? Né? Então, repare que quando eu falei, ó, se a hora atual for maior do que 12 e menor do que 18, então esse E é que eu tenho que colocar aqui. Tá? E como é que seria esse E aí? Seria end, ó. E, tá? Time, ou seja, a hora da máquina for menor do que 18, ó. 18, tá? Então é boa tarde. Ou seja, se a hora atual for maior do que 18, maior do que 12 e ao mesmo tempo ela for menor, né, ela for menor do que 18, então é boa tarde. Então ela está entre meio-dia e 18 horas, beleza? Então se tudo der certo, ó, ele não pode mostrar nada, tá? Porque a gente sabe que é superior a 18 horas, a hora que a gente está com essa planilha aberta aqui, tá? Então eu vou executar aqui, ó, e ele nada vai fazer, tá? Então eu teria que ter uma terceira condição, né? Que seria o quê, ó? If, tá? Time, né? Então se a hora da máquina for maior, né, do que 18, ó, então, ó, maior do que 18, tá? Então, ó, end if. Eu vou colocar aqui o MSG Box, vou copiar aqui, ó, para ser mais rápido. Ó, e vou colocar aqui boa noite, ou seja, se for boa noite, tá? Então ele vai, quando eu executar, ele vai verificar. É menor do que 12? Ele vai ver que a hora atual é maior do que 12, então ele não vai fazer nada. Ele vai para a segunda verificação.
a hora atual é maior do que 12? É. Mas é menor do que 18? Não. Então, ele vai falhar nessa segunda condição aqui, ó. Então, ele não vai fazer nada. Ele só vai fazer se a hora for maior do que 12 e menor do que 18. Beleza? Então, se uma dessas condições aqui falharem, né, ele não vai entrar, que é o caso aqui. Tá? É maior do que 18, não satisfez essa verificação. Então, ele não vai fazer ele não vai mostrar essa mensagem. Agora, aqui embaixo, ó, ele vai verificar. A hora da máquina é maior do que 18? É maior do que 18. Então, ele vai mostrar boa noite. Vamos executar aqui agora? Então, eu vou executar e ele vai mostrar ali para mim. Boa noite. Então, ele já está fazendo aquilo que a gente queria. Porém, pessoal, existe umas melhorias que a gente pode fazer aqui, tá? Aqui a gente está, embora esteja funcionando, tá? Agora vamos olhar um pouquinho para as boas práticas, tá? Nesse projeto aqui, né? Não faria muita diferença se eu deixasse assim ou se eu melhorasse, né? Mas em projetos maiores, que você precisar fazer mais verificações, né? Você vai acabar deixando o código muito grande, né? Então, a intenção sempre é tentar diminuir, tá? Então, por exemplo, eu poderia unificar essa verificação aqui, tá? De modo que ela fique apenas uma só, né? Ao invés de eu efetuar 3, né? Eu vou diminuir aqui. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Ao invés de encerrar esse primeiro if aqui, ó, quando eu coloco end if, tá? Eu posso fazer assim, ó. Eu vou apagar isso aqui, tá? E vou deixar o seguinte, ó. Eu vou colocar o senão. Como é que é o senão aqui do if, ó? Else if, tá? Então, ó, se a hora da máquina for maior do que 12, então mostra a mensagem de bom dia. Se não, seria esse else aqui, ó. Se não, se a hora da máquina, tá, for maior do que 12 e a hora da máquina menor do que 18, ou seja, se tiver entre 12 e 18, ele executa isso aqui. E aí eu posso colocar ou um outro se não se, tá? Ou um else, tá? Só um else aqui, tá? Porque se eu colocar o else aqui, eu não preciso nem fazer essa última verificação aqui, tá? Se eu quiser colocar aqui, se eu apagar isso aqui, ó, por exemplo, ó, e colocar só o else, por exemplo, ó, eu não preciso colocar essa... Repara que ele até dá uma mensagem de erro, eu não preciso colocar essa mensagem aqui. Por quê? Ele vai fazer de uma vez só. Vamos lá, eu vou apagar aqui para a gente entender melhor. Ó. Se, né, a hora da máquina for menor do que 12, ele mostra a mensagem de bom dia. Se a hora da máquina for maior do que 12 e menor do que 18, ele vai mostrar boa noite, boa tarde. Se não, eu não preciso verificar se é maior, ou seja, se for diferente dessa segunda condição aqui, ó, né, dessa verificação aqui, ele já vai cair no else. Se não, é boa noite. Ou seja, se não é bom dia, se não é boa tarde, só pode ser boa noite, tá? Então, dessa maneira aqui, olha como o código, tá, ficou mais enxuto, né? Ficou menor. Eu escrevi menos, tá? E vou ter o mesmo resultado, tá? Então, se eu rodar aqui agora, ó, vai estar lá o boa noite. Beleza, pessoal? Da outra forma funcionaria, se vocês acharem melhor deixar da outra forma, tá? Podem deixar. Eu só quis complementar aqui para a gente poder ganhar, né? Para a gente poder ver como funciona, né, essa questão de performance, né? Num projeto um pouco maior, se tivesse mais verificações ali, né? É bom você saber que existe essa possibilidade. Beleza? Então, ó, a gente já fez. Existe uma pequena alteração aqui também que é interessante fazer, tá? A gente poderia deixar assim também, mas é interessante fazer, que é o seguinte, ó. Por exemplo aqui, ó, se for meio-dia ou 18 horas, ele vai fazer o quê? A gente não disse para ele, ó. Então, se for, ó, por exemplo, ó, se a hora da máquina for menor do que 12, é bom dia. Beleza. Aqui embaixo a gente está dizendo, ó, se for maior do que 12. E se for 12? Vai ser o quê? Bom dia ou boa tarde? Tá? Então, a gente tem que definir isso aqui. A gente poderia considerar como se fosse bom dia, tá?
ou como se fosse boa tarde. A gente tem várias formas de fazer isso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, aqui embaixo eu vou colocar maior, né, ou igual, tá? Então se a data da máquina, se a hora da máquina, tá, for maior ou igual a 12, vai ser boa tarde. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Se a data da máquina for menor, tá, ou igual a 18, vai ser boa tarde, tá? Então a gente está incluindo tanto o meio-dia quanto a 18 horas, tá? Que antes não estava, ele não estava verificando. Se fosse uma dessas 2 horas, ele não ia mostrar mensagem nenhuma, tá? Porque a gente estava verificando só se era maior, se era menor ou se era maior, beleza? A gente não estava verificando se era, por exemplo, ele não estava incluso ali na verificação. Beleza, pessoal? Então nós já acabamos. Eu vou colocar para executar aqui. Continua aparecendo boa noite, tá tudo certinho. Só que agora vem o grande pulo do gato, tá? Por quê? Ó, se eu fechar essa rotina, se eu fechar, né, o VBA ali e salvar a minha planilha, tá? E eu abrir novamente, o que vai acontecer? Nada. Ele não mostrou nem bom dia, nem boa tarde e nem muito menos boa noite, tá? Por quê? Eu preciso colocar essa sub-rotina que nós criamos, né? Para ser executada em algum momento, né? Geralmente a gente cria a sub-rotina e atribui a um botão, né? Então, eu crio a sub-rotina e clico aqui atribuo ele a um botão e toda vez que eu clico nesse botão, aquela rotina ali funciona, tá? Ela roda ali pra gente. Só que nesse caso, né, não vai ser uma ação do usuário específica, né? A ação, na verdade, vai ser quando ele abrir a planilha, tá? Então a gente precisa colocar isso em algum local para que quando execute essa planilha, ele rode aquela ação ali que a gente quer, tá? Então nós vamos voltar aqui em desenvolvedor, vamos voltar aqui em Visual Basic, ó, e vamos dar 2 cliques em esta pasta de trabalho, tá? Nessa pasta de trabalho nós vamos ter aqui em cima, ó, duas opçõezinhas. Nesse lado de cá nós vamos selecionar o workbook, né, que seria o Excel, tá? E aqui, ó, ele traz algumas ações, vamos dizer assim, né, que o Excel executa, tá? Então, o primeiro que ele traz aqui para a gente é a ação Open, né, que é a ação de abrir, né? Então, quando o Excel, ó, então Open, Workbook Open, tá? O que ele quer dizer com isso? Quando o Excel abrir, ele vai executar isso aqui. Mas poderia ser, tá? Quando o Excel fechasse, tá? Entre outras coisas que a gente tem aqui. No nosso caso, hoje nós vamos usar, tá, essa ação aqui, ó. Então, o Excel ele vai ficar verificando. Sempre que a planilha abrir, né? Que o Excel abrir, ele vai rodar logo de cara o que tiver aqui. Aí a gente poderia ter colocado aquele código todo, tá, do mostrar mensagem, né, aqui dentro, tá? Só que eu não considero isso uma boa prática porque você pode ter mais de uma ação e você vai acabar poluindo esse ambiente aqui, tá? Por isso que nós criamos lá a sub-rotina no módulo 3 e agora eu vou invocar essa sub-rotina aqui dentro da ação Open, né, da ação de abrir. Então, o que eu preciso fazer aqui? Ó, só colocar o nome dela. Então, mostra. Que funciona também daquela maneira, não preciso colocar todo o nome. Como eu já tenho ela criada, eu vou dar um Ctrl espaço e ele já vai completar aqui para mim, beleza? Então, ó, mostrar mensagem. Então, toda vez que o Excel abrir, ele vai executar essa função aqui para mim, beleza? Então, eu vou fechar aqui agora. Vou salvar minha planilha e agora quando eu abrir novamente, ele vai lá e vai aparecer a mensagem para mim. Beleza, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, tá? É só colocar aqui também na seção de comentários, né? Coloca ali se você gostou, se você não gostou, né? Se você quer ver algo específico, né, a partir dessa aula ou outra coisa que você gostaria de ver, tá? Vai ser um prazer para a gente poder mostrar e ensinar isso para vocês. Beleza? Então, espero que tenha gostado.
Um grande abraço. Tchau, tchau.